Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite da Ustane, do Francisco, pela confiança que nos depositam para estar aqui. E, em segundo lugar, parabenizar a casa e a comunidade de Tarumirim pela iniciativa de comemorar o 2º aniversário do Grupo Espírita Joana de Ângeles e realizar, juntamente com ele, a 2ª Semana Espírita da cidade de Tarumirim. Nós compreendemos as dificuldades, as lutas que são levar a palavra de Jesus sob a ótica da doutrina espírita para novos lugares. E compreendemos que é um processo crescente, é um processo de formiguinha que vai trabalhando devagarzinho, conquistando novos espaços, conquistando novas consciências e assim crescendo. Então, desde já fica os nossos parabéns e desejo que vocês sejam cada ano mais fortalecidos. A leitura inicial parece até que foi combinada, né? Parece, né? Eu sei que não foi, mas parece que foi combinada porque o nosso tema de hoje, que foi escolhido para essa noite, ficou intitulado Conhecereis a Verdade. E o tema que foi trazido pelo livro Fonte Viva, né? Caminho, Verdade e Viva, que é do mesmo autor, trouxe exatamente um trecho do texto bíblico que nós vamos ler, de João. Como nós sabemos que coincidências não existem, nós agradecemos a espiritualidade que nos inspira para trazermos essa reflexão que tomara seja de todos e que eu consiga chegar até vocês. E aí eu pedi ao Francisco, quando ele me pediu o tema, para falar qual o título da nossa reflexão. Eu fiz questão, Francisco, você deve se lembrar, de colocar Conhecereis a Verdade, Reticência. E ele foi fiel e colocou desse jeito no cartaz de vocês. E ele me avisou, não esqueça de colocar reticência. Obrigado, viu, Francisco? Foi avisar. Mas isso é proposital, porque a reticência, ela deixa em aberto uma fala. E nós gostaríamos de refletir nessa noite exatamente com essa reticência. Nós trazemos o tema, mas deixamos ele em aberto para cada um fazer a sua reflexão, cada um tirar suas conclusões. E nós trazemos aqui apenas um guia, que é o balizador da nossa fala, mas que poderiam ser outros também. Mas a gente traz aqui a fala de Jesus, que é o nosso guia e modelo. Então, nessa noite, nós gostaríamos de conversar sobre a verdade. E quando nós falamos em verdade, a primeira coisa que às vezes vem à nossa mente é: de qual verdade que eu estou falando? De qual visão, de qual abordagem, qual a perspectiva que eu estou dando dessa verdade? Ou de qual assunto a qual assunto essa verdade está relacionada? Bom, nós temos uma lenda iraquiana, que fala que a verdade é como um espelho, um grande espelho que Deus mandou para os homens, mandou para o mundo. Mas no trajeto do céu divino até a terra, esse espelho se partiu e se quebrou em milhares de pedaços. E quando chegou aqui aos pedaços, cada homem, cada ser humano foi encontrando um pedaço desse espelho e refletia também. E quando ele olhava, ao ver refletido, acreditou que ele estava com a verdade. E é uma lenda muito interessante, ao meu ver, que ela é muito real. Quando nós temos um espelho e ele se quebra, se nós pegarmos um pedacinho dele, ele vai nos refletir do mesmo jeito, não vai? Evidentemente que ele não vai dar toda aquela fidelidade com um espelho grande,
mas ele nos mostra aquilo que nós colocarmos na frente. Mas o curioso disso, que nos parece o mais curioso, é que nós nunca conseguiremos contar todos os pedaços desse espelho. Ah, Vinícius, você está enganado. Se o espelho cai e quebra em 4 pedaços, nós contamos 4 pedaços. Faz sentido. Mas os pedaços microscópicos não são pedaços do espelho também? E se houver verdades microscópicas que nós não conseguimos abarcar, elas deixam de existir porque nós não vimos? Ou não tomamos conhecimento? Então, quando nós trazemos essa verdade para ser refletida na noite de hoje, nós gostaríamos de tomar como referência uma verdade maior, que a verdade, como da lenda, foi enviada por Deus e chegou aos homens de forma também diluída ou fragmentada em pequenos pedaços para dar-nos a oportunidade de absorvermos cada pedaço daquele, sedimentarmos e aí exercitarmos esse novo conhecimento. Então nós começamos a trabalhar com 2 obras. Vou apresentar para vocês essas 2 obras. Uma delas é essa aqui, o Novo Testamento, que eu tenho ele como livro de cabeceira. É a tradução do Haroldo Dutra Dias, que é um juiz de Belo Horizonte, e ele traduziu diretamente do grego, hebraico, grego, português. E tem várias referências histórico-culturais aqui, e nunca tendo a pretensão de convencer ninguém ao Espiritismo. Ele faz uma tradução a qual ele busca ser o mais fidedigno possível daquilo que foi relatado no original pelos apóstolos e evangelistas. Esse livro aqui, e tem também como segunda referência esse aqui, que é conhecido de vocês também, a maioria pelo menos, né? É um livro ditado pelo espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, em 1943. É o primeiro livro de uma série de 16 obras em que ele conta o que ele encontrou no mundo espiritual. Mas nós vamos deixar um pouquinho para depois. Vamos começar pelo Evangelho de João. Gustavo, como esse livro aqui é mais grosso, eu vou ler só metade dele hoje, tá? Ali para 00:15, eu acho que a gente já terminou. Esse aqui, como é mais fino, aí dá para ler todo. Aí até umas 4:30, no máximo 4:45, saímos todos daqui, tranquilos. Quem tiver que trabalhar, dá para dar uma sonequinha ainda em casa, fazer um lanche. Então nós vamos ficar assim, algumas horas por conta disso. Não se assustem, viu, gente? Isso é só uma brincadeira. Nós vamos aqui tentar ser fiéis ao horário. Então nós vamos encontrar o apóstolo João, que é o último evangelista dos 4 evangelhos, que foi considerado o mais místico entre os 4, que fala de coisas mais transcendentais, coisas mais místicas, fala de coisas mais profundas e até às vezes por enigmas, e é o apóstolo e o evangelho com o qual eu me identifico mais. Por isso escolher esse trecho de onde Jesus fala da verdade para trazer para nós. E ele começa já no prólogo, que é a introdução do seu evangelho, lá no capítulo 1, lá no prólogo, né? No versículo 14, ele vai descrevendo a chegada de Jesus e diz assim: e o verbo, que é Jesus, se fez carne e tabernaculou entre nós em graça e verdade. Aí já começa a dar uma paradinha para refletir. Tabernaculou, pela tradução do Haroldo Dutra, tabernaculou é estabelecer morada, fincar raízes, ficar entre nós. É um termo usado naquela cultura. Tabernaculou, ou mesmo morou entre nós. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas o detalhe não é esse que eu queria frisar aqui para nós hoje. O detalhe é,
em graça e verdade. Habitou em graça e verdade. Por que João coloca esses dois detalhes? Em graça, ele poderia só falar, habitou entre nós. Mas ele traz, habitou em graça. Ou seja, ele traz consigo a bondade divina. Ele traz o amor divino, não é só um ser qualquer que está chegando. Ele está chegando com o amor divino puro, que é a graça, e em verdade. Não poderia ser só graça, mas ele vem com outro acessório ainda, que é a verdade. É um conhecimento, uma informação, uma sabedoria que é plena. É verdade, é verdadeira. Então, ele já estabelece quem é que está chegando e de quem é que ele vai falar nesse evangelho. É do Cristo planetário. Não é de Jesus Cristo. Jesus, o Cristo. Cristo não era o sobrenome dele. Muita gente pode pensar por aí que Cristo seria o sobrenome de Jesus, de Yahshua. Yahshua bar José. Yahshua, filho de José. Era o nome dele. Assim eram conhecidas as pessoas. Então Jesus chega, o Cristo planetário chega no mundo com o conhecimento, uma informação de uma verdade que não era a verdade daquelas pessoas apenas. Era muito mais ampla, muito mais além do que os conhecimentos humanos tinham adquirido até aquela época. Ele traz uma verdade diretamente de Deus. E aí João relata para nós um diálogo que, ao meu ver, peço licença para dar essa opinião pessoal, me parece o mais instigante de todos os relatados nos evangelhos, nos 4 evangelhos, porque ele traz um debate que geralmente Jesus fala para as pessoas e está falado. Ou alguém pergunta, Jesus responde e acabou. Mas ele traz, são trazidos nos evangelhos 3 diálogos principais. Um de Jesus com Nicodemos, que tem várias informações ali. Outro de Jesus com a mulher samaritana lá perto do poço de Jacó. E esse com os fariseus, com as pessoas que estavam ali. E esse é tão instigante, porque Jesus começa num clima ameno. Um clima como se nós estivéssemos aqui hoje, conversando sobre religiosidade, sobre Deus. Mas à medida que ele vai colocando a verdade, na qual ele se dizia o próprio portador, o clima começa a ficar tenso. Vai ficando tenso e vai entrando em ebulição. E nós vamos ver aqui então. Esse trecho está no capítulo de João, no capítulo 8, é o versículo 31, é aquele que estava ali no livro. Então vamos ver o que se trata. Vou pedir a vocês licença para ler, para que a gente não perca detalhes, porque ele é muito rico. Ele diz o seguinte, João: dizia Jesus então aos judeus que haviam crido nele, haviam acreditado nele, né? Se vós, Jesus falando, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiros meus discípulos. Vamos nos transportar para lá? Uma assembleia igual nós aqui estamos, não vamos precisar a quantidade de pessoas, mas ali estavam pessoas ligadas ao judaísmo, ligados ao patriarca do judaísmo, que era Abraão. Então Jesus está falando para aquelas pessoas que aqueles que acreditavam nele, se eles acreditassem verdadeiramente, ele seria seu discípulo. E aí ele continua: e conhecereis a verdade, porque eu estou falando a verdade para vocês, são palavras dele, né? E a verdade vos libertará. Responderam-lhe aquelas pessoas: somos descendentes de Abraão e nunca nos tornamos escravos de ninguém. Como tu dizes, sereis livres? Espera aí, moço, o senhor está falando de quê? Está dizendo que se acreditar no Senhor, mestre,
nós seremos livres. Mas nós nunca fomos escravos. De que o Senhor está falando? Nós somos descendentes de Abraão, que nos legou uma liberdade, e o Senhor está falando que nós seremos livres de quem? De quê? O que é isso? Como tu dizes, sereis livres? Então, respondendo-lhe Jesus, amém, amém. É uma figura, um termo cultural que significa, em verdade vos digo, que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa. O filho permanece para sempre. Se, portanto, o Filho vos libertar, sereis realmente livres. Ele evoca uma cultura daquela região, daquela época. Os senhores tinham escravos, eram proprietários de escravos e mandavam neles. Mas os filhos mandavam também, os filhos dos senhores mandavam nos escravos. E eles podiam mandar os escravos embora, podiam matar escravos. Era costume daquela época, era cultural isso. E ele fala aqui que se o filho libertar, ou seja, o filho do Senhor, é ele se colocando agora como filho do Senhor, Deus, vos libertar, sereis livres também. Sei, olha a sabedoria dele, sei que sois descendência de Abraão, mas buscais me matar, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Mas vós, no entanto, fazeis as coisas que ouvistes do vosso, que é Abraão. Em resposta, lhe disseram: o nosso pai é Abraão. Jesus lhes disse, aí começa a coisa a ficar tensa. Começa o disse que me disse, né? Você é isso, não, você é aquilo, eu sou isso. Aí começa a coisa a ficar tensa. E Jesus disse, se fosseis filhos de Abraão, vós estaríeis realizando as obras de Abraão. Mas agora buscais me matar, um homem que vos tem falado a verdade que ouvi junto de Deus. Abraão não fez isso. Vós realizais as obras do vosso pai. Então disseram-lhe, nós não somos gerados de infidelidade. Temos um pai que é Deus. Aí diz Jesus, se Deus fosse o vosso pai, como assim? Espera aí. Se Deus fosse o vosso pai, Jesus está dizendo que eles não são filhos de Deus? É isso que ele está dizendo aqui, evangelista João? Não. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, se o mesmo Deus que o enviou, o mesmo Pai que o enviou, fosse entendido da mesma forma por eles, é isso que ele está dizendo. Vocês são filhos, sim, só que vocês se consideram filhos de Abraão. É filho carnal, não é filho divino. Percebe a diferença de quem está falando uma coisa e quem está falando outra? Jesus está falando de algo espiritual, elevado, muito além do que aquelas pessoas e até mesmo nós hoje compreendemos. E as pessoas estavam falando de tradições históricas, tradições carnais. Então Jesus está falando de pai espiritual, eles falam de pai material. E Jesus fala aqui, se Deus fosse vosso pai, amaríeis a mim. Ou seja, se vocês amassem o mesmo Deus que eu, que é pai, também estariam amando a mim, porque eu e o pai somos um. Quem vê a mim, vê o pai. Pois eu saí de Deus e conduzo a ele, já que não vim de mim mesmo, mas daquele que me enviou. Por qual razão não entendes a minha fala? Eu estou falando para vocês há muito tempo, já
curei pessoas doentes, já caminhei sobre as águas, já fiz ressuscitar mortos. Estou falando em gestos, em exemplos, em sinais. E vocês também não estão compreendendo isso que eu estou falando? Por que não podeis ouvir a minha palavra? E aí ele fala uma coisa que parece grosseira. Ele diz assim: vós sois filhos do diabo. Para nós hoje compreendermos o que é diabo, a gente imaginaria essa figura que foi criada depois pelo cristianismo, pelo judaísmo cristão, pelo cristianismo judaico, que é essa figura com chifre, com rabo, essa figura mitológica. Mas ele estava se referindo a alguém que desune, uma força de desunião das pessoas. É isso que ele chamava de diabo. Então fala assim: vós sois filhos do diabo, ou seja, da desunião das pessoas, que é o vosso pai, e quereis realizar os desejos do vosso pai. Ele foi homicida, aí já está falando de Abraão. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não existe verdade nele. Para fazer uma afirmativa dessa, tem que ser um espírito com muito conhecimento mesmo, né? Um espírito com autoridade moral, de uma elevação que suplanta aquela daquela pessoa, daquele líder que eles seguem, que é Abraão. Ele fala aqui que Abraão foi homicida, matou pessoas e que faltava com a verdade. Jesus está ofendendo o referencial religioso deles? Não. É porque ele está falando de uma outra coisa que é muito além disso, porque ele está falando do espírito Abraão. O espírito Abraão que vocês seguem, que são segmentos materialistas, materiais, ele cometeu erros. Cometeu erros que todo espírito em processo de aprendizado comete, principalmente naquela época. Cometeu assassinato, falou mentira, e ele vai falar alguma coisa com relação a isso mais para frente. Vejamos. Quando ele fala mentira, fala de si mesmo, porque é mentiroso e pai dela. Quando a gente lê isso há 2000 anos para frente, e conhecendo já, ou melhor, tendo noção de quem é que falava ali, dá vontade de rir mesmo, né, Eustânio? Como vocês fizeram agora. Dá vontade de rir porque ele está falando aqui de um espírito imperfeito. E os espíritos imperfeitos, eles falam mentira mesmo. Nós aqui falamos mentira. Falamos para os nossos filhos. Quando o filho procura ali: papai, cadê a chupeta? Ah, o gato comeu. Ah, o passarinho levou embora. Isso é mentira, não é? Está faltando com a verdade. Isso é um crime? Não chega a ser um crime. No caso, está usando um artifício ou um recurso para consolar uma necessidade daquela criança naquele momento. Mas isso faz parte do processo de aprendizado humano. E ele está dizendo aqui que no processo de aprendizado que esse missionário, porque Abraão foi um missionário, teve uma missão grandiosa, no processo que esse missionário estava ensinando, ele cometeu erros. Ele saiu da terra dele, foi procurar Canaã, amando de Deus dele. E no processo ali ele se afastou dos seus familiares que foram juntos, ficou só ele e a esposa, e eles se rumaram para o Egito. Então começou a ter muita escassez de alimentos, escassez de muitas coisas, e ele foi chegando ao Egito. Ao chegar lá, eles foram abordados pelos guardas do faraó. Então ele fala com Sarai, a sua esposa: olha, você é muito bonita. Se eles ficarem sabendo que você é minha esposa, eles vão querer me matar para ter você. Então nós vamos falar que você é minha irmã, então eles vão preservar o irmão. Se querem a mulher, vão preservar o irmão. Olha, se isso não é
concordar com a prostituição da mulher dele, a esposa dele, não é ter medo da própria vida, não é vacilar, não é prostituir, não é adulterar o seu casamento. E aí realmente chegam os homens lá do faraó. O faraó conhece Sarai, que é a mulher dele, muito bonita, e toma como esposa, leva para o palácio. Como será que ficou o coração de Abraão nessa hora? A mente dele. E aí, com esse fato aí, em seguida o faraó pega uma doença terrível. E eles falam que foi uma praga que aconteceu com ele. E aí ele descobre que Sarai era mulher de Abraão. Manda chamar Abraão, o faraó já doente, fala: moço, como é que você faz uma coisa dessa comigo? Por que você não falou que ela era sua mulher? Agora eu adulterei. Pega ela logo e sai daqui, vocês desapareçam na minha frente. É desse que Jesus está falando. Desse espírito imperfeito que tinha medo, que tinha angústia, tinha incertezas e era capaz de fazer esses erros. Mas as pessoas tinham-no como líder religioso. Mas Jesus está falando: olha, esse espírito que vocês denominam Abraão é um espírito em fase de aprendizado também, apesar de ser um missionário. Então eu, porém, vos digo, e não credes em mim: quem dentre vós me acusa de pecado? Se digo a verdade, por qual razão vós não credes em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vós não me ouvis, porque não sois de Deus. Estais mais pregados, presos ainda à matéria, à materialidade. Em resposta, disseram-lhe os judeus: não dizemos com razão que és samaritano e tens demônio? Não estou dizendo? Você está endemoniado, moço, falando essas coisas. Se tivesse aqui em Tarumirim, né, em Minas Gerais, ia falar: moço, você está doido, né? Mineiro, né, tem esse costume de falar: moço, você está doido, você está com demônio, você é samaritano, você está fora do judaísmo, você não conhece a nossa cultura. Respondeu Jesus: eu não tenho demônio, não tenho daimon, que é um espírito que estaria influenciando nessa fala dele, mas honro a meu Pai e vós me desonrais, falando essas coisas. Eu não busco a minha glória, subentenda-se aqui, como fazia Abraão, que falava dele. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém observar a minha palavra, nunca mais, por todo sempre, verá a morte. Eu estou falando aqui de espírito imortal. Aquele que compreender isso, vai compreender que nunca verá a morte. Não haverá morte, apenas uma decomposição de um corpo físico, e vai continuar como espírito. Aí disseram-lhe os judeus: agora nós sabemos que tem demônio. Não tem mais jeito com você não. Agora nós vimos que você, acabou de enlouquecer. Abraão morreu. Os profetas também morreram. E tu dizes: se alguém observar a minha palavra, nunca mais por todo sempre morrerá? Porventura és maior do que o nosso Abraão? O nosso pai Abraão? Que morreu? Os profetas também morreram. Quem pretendes ser? Olha o clima como é que vai ficando tenso. Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, que vós dizeis ser o vosso Deus, mas não o conheces. Eu, porém, o conheço o Pai. E se eu disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Não é uma mentira maldosa, é uma mentira da ilusão, uma mentira do engano, da falta de informação de uma verdade maior.
Mas eu, Jesus, continuando, o conheço e observo a vossa palavra. Abraão, o vosso pai, exultou para ver o meu dia. Ele estava feliz, ele queria por todo jeito ver o dia de Jesus, o dia que o Messias ia chegar, porque ele já era um dos que anunciava a vinda de um Messias. Ele não viu, ou melhor, ele viu, ouviu o dia, né? Viu o dia e alegrou-se. Então disseram os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus estava com 33 anos de idade. Abraão já tinha mais de 2.000 anos antes passado por aquela terra. Você não tem ainda 50 anos e fala que viu Abraão? Que história é essa? Disse-lhe Jesus: amém, amém. Antes dele se tornar Abraão, eu sou. Stanley, eu achei tão interessante essa fala de Jesus, porque tem duas coisas muito fortes aqui. Que ele diz, antes do seu pai se tornar Abraão, ou seja, antes desse espírito encarnar como Abraão, em todo o seu processo de crescimento, como diz lá no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na questão 115, desde o nascimento dele como espírito simples e ignorante, isto é, sem o saber, eu já conhecia Abraão. E esse espírito que veio reencarnando por diversas épocas, até se tornar Abraão, e antes dele se tornar Abraão, eu sou. E o interessante é esse segundo detalhe, eu sou, ele fala no presente. Antes dele se tornar Abraão, eu já era. Não, ele diz, eu sou. Porque esse espírito já traz aí um novo item, um novo ensinamento, com o ensinamento do tempo. O tempo para o espírito, que é diferente desse tempo contado por nós de 365 dias, de 30 dias no mês, de 24 horas, de minutos, segundo, porque a nossa referência é o Sol e nosso giro em volta do Sol. Jesus é um espírito puro que vinha de outras dimensões muito mais longínquas. E fala, eu sou, porque eu não tenho tempo. Esse tempo que vocês seguem, esse tempo da Terra, é diferente do meu. Então, antes de Abraão estar, eu já estou. É rico, né? Essa fala de Jesus. Então, aí vem a nossa parte de ser humano. Então tomaram pedras a fim de lançarem sobre ele. Jesus, porém, ocultou-se e saiu do templo. Essa é a nossa contribuição. Pedra. Quando os nossos argumentos terminam, nós queremos calar o outro. Queremos aniquilá-lo, matá-lo, porque ele afrontou a minha verdade. Ele está me agredindo emocional, psicológica e religiosamente. Então eu tenho que calar a boca dele. É isso que nós tentamos falar aqui com Jesus. Nós, os judeus da época, os fariseus. Mas a história continuou. Jesus se esgueirou no meio deles e desapareceu dali, porque não era chegado o momento ainda dele se entregar, para que nós, humanidade, provássemos a nossa incompetência espiritual e o colocássemos na cruz. Mas o tempo vai passando, ele vai dando diversas referências de verdade, até que chega num ponto crucial. Ele já está preso, foi preso lá no horto, é levado, manietado, é levado da casa de Anás para Caifás, de Caifás para Herodes, de Herodes para Pilatos, de Pilatos devolve para Herodes, e conversam com Caifás e com Anás, e fica aquela coisa, um empurrando para o outro, para ver quem aniquila aquele espírito, quem cala aquela boca. Até que, diante de Pilatos pergunta para ele: então quer dizer que você é o rei dos judeus? E Jesus fala: vós dizeis que sou. Mas o meu reino não é desse mundo. Eu venho trazer a verdade
enviada pelo Pai. E aí Pilatos faz uma pergunta determinante para ele, para Pilatos. O que é a verdade? Mas o curioso disso é que ele não espera a resposta. Ele vira as costas e sai. Vai embora falar com Herodes e a história, nós já sabemos o restante do que deu. Mas essa pergunta ficou ecoando nas nossas consciências, nas nossas mentes. O que é a verdade? Como nós compreendemos essa verdade que Jesus trouxe por esses poucos anos que ele ficou na nossa convivência, dando exemplos e mais exemplos, conselhos e mais conselhos, esclarecimentos inúmeros, e essa verdade ficou ecoando na nossa cabeça, dentro daquilo que nós conseguimos abarcar dela, compreender. E os séculos se passaram, e veio o século II, por volta do ano 313, Constantino traz agora a base da doutrina católica romana, apostólica romana, e estabelece algumas verdades que não eram exatamente as verdades do Cristo Jesus. Mas junto com ela vieram também os ensinamentos de Jesus, e essa base que foi criada, foi constituída, a base moral, permaneceu por muitos séculos e permanece até hoje, e continua ajudando pessoas, não resta dúvida. Consolando corações, também não questionamos isso. Mas algumas verdades foram criadas pelo homem, ou foram interpretadas da forma como puderam interpretar. Mais um pouco na frente, por volta de 1700 e poucos anos, chega Lutero para fazer uma reforma naquelas verdades também. E ali estabelece a reforma protestante, com o protestantismo que também trouxe avanços, conquistou corações e mentes e tem até hoje conduzido muitas pessoas para o bem, com as suas verdades. Mas os anos se passaram, os séculos se passaram, e em 1856, 1857, entra um outro personagem na história das religiões, ou na história da religiosidade humana, que vai dar também uma nova vertente da verdade. Não vamos ousar dizer que trouxe a verdade completa, mas vamos dizer que agora ele traz uma nova abordagem de uma verdade com mais amplitude. E realizando uma promessa feita por Jesus, lá mesmo em João, no capítulo 14, que disse que, por enquanto, nós não éramos capazes de suportar alguns ensinamentos dele, mas que ele pediria ao Pai e mandaria um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece, mas que vai conhecer. E aí chega uma pleiade de espíritos, um grupo imenso de espíritos, sob a responsabilidade e a orientação direta do Cristo, e vem, espíritos desencarnados que eu estou falando, vem orientar um professor, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que ficou conhecido como Allan Kardec, na codificação de uma doutrina que agora pode mostrar um pouco mais da verdade do Cristo, porque a humanidade já conseguia suportar essas verdades. E ele codifica essa doutrina com 5 livros principais: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e Céu e Inferno. E escreveu outros periféricos, o que é o Espiritismo, Viagens Espíritas e mais alguma outra bibliografia, e edita uma série de revistas de 1858 a 1869, revistas semanais, onde ele recebia cartas de diversas partes da Europa e de outros países também, e
e registrava o que estava acontecendo nos outros países, que era exatamente a mesma coisa em todos. Os espíritos vinham trazer uma verdade que agora era checada, porque eles não se conheciam. Pessoas e espíritos que não se conheciam, em lugares diferentes, sem conexão com a internet, falavam a mesma coisa, davam a mesma mensagem, daí a autoridade do ensino dos espíritos. Assim ficou considerado. E ali nesse processo de chegada numa invasão planejada, assim que Kardec fala, essa invasão estudada, planejada do nosso planeta, invasão dos espíritos para nos informarem, ele trouxe a base do edifício. A base de um edifício de conhecimento que é o Espiritismo, ou a doutrina espírita. Mas ele não tinha condição de, em tão pouco tempo, em tão poucas obras, ele trazer os lustres, trazer as torneiras, trazer as cortinas das janelas. Ele trouxe a base do Espiritismo, a base daquele edifício, e deixou encarregados para a posteriori trazer novos conhecimentos ou desvendar, descortinar um pouco mais da verdade. E aí ele traz o Espírito de Verdade, a sua equipe, na qual um deles era Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, trazem diversas obras através de Chico Xavier, sempre com a mediunidade gerenciada por Emmanuel, o Espírito, e eles chegam trazendo esse Espírito. André Luiz foi um médico, morou na cidade do Rio de Janeiro e desencarna, usa para isso, para esse relato, o nome de André Luiz, por questões de identidade mesmo, com pessoas que estavam encarnadas ainda, que era das suas relações. Mas ele usa esse nome de André Luiz como médico e chega ao plano espiritual. Desencarna, vítima de câncer nos intestinos. Ele havia comprometido toda a sua energia, todo o seu aparelho digestivo com excessos das mais diversas naturezas, alimentares, com vícios de fumo, de bebidas alcoólicas muito fortes, com noites em claro, com farras e principalmente, porque essas coisas ficam no físico, são mais fáceis de serem diluídas depois espiritualmente, mas principalmente as questões mentais e morais dele. Ele se dava ao sexo desregrado, à intemperança, à impaciência, à vaidade, e não estamos aqui fazendo julgamento, nós estamos relatando o que ele mesmo reconhece no seu livro. Então esse espírito chega ao plano espiritual pela porta de um suicídio indireto, porque ele menosprezou a sua saúde e lá ele se vê sendo julgado como suicida indireto, coisa que ele não consegue entender. E ele começa o seu relato da chegada numa região chamada Umbral. E aí nós abrimos um parêntese aqui para falar desse umbral. Porque há um conhecimento, há uma prática regular. Vocês me digam se eu estou enganado aqui em Tarumirim, tá? Porque lá na minha cidade a gente vê muito desse caso. A gente pensa, muitas pessoas, até eu mesmo já pensei assim, de falar quando eu desencarnar, começa falando assim, quando eu morrer, aí lembra que a espírita fala assim, não, peraí, quando eu desencarnar, eu vou para o umbral. Eu corro o risco de ir para o umbral, que é um lugar, igual o que André Luiz relata para nós, um lugar escuro, cheio de cavernas, cheio de gente sofrendo. Eu vou para esse lugar, porque eu sei que eu não sou muito boa coisa, eu vou para lá. Aí André Luiz nos vem no socorro, dizendo que nós estamos enganados se pensamos assim, porque nós não vamos para o umbral. Vocês fiquem tranquilos, eu vou dizer aqui para vocês com todas as palavras, todas as letras, acreditem em mim,
Aí eu vou parafrasear Jesus. Em verdade, a verdade vos digo, vocês não irão para o umbral. Todos vocês. Sabe por quê, Ustânia? Porque vocês já estão no umbral. Vocês não irão. Nós não iremos. Nós já estamos no umbral. André Luiz fala que o umbral, essa região, essa dimensão da matéria, da vida, ela começa aqui na crosta terrestre, aqui no nosso terra-terra, e se eleva a muitos quilômetros de altura. Então ele diz no capítulo 12 desse livro, o umbral começa na crosta terrena, funciona como uma região destinada a esgotamento de resíduos mentais. O que é isso? Os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos vícios mentais, os nossos desejos materiais, as nossas paixões, tudo isso gera energias no nosso entorno que nos deixa densos, espiritualmente, perispiriticamente, que é o nosso perispírito, né? Densos. E ele diz o seguinte, uma espécie de zona purgatorial. É como se nós estivéssemos no purgatório da tradição judaico-católica. Aquele lugar onde os espíritos ficam esperando para onde vai, se vai para o céu, se vai para o inferno, esperando o julgamento. E é essa mesma realidade, vista a verdade de uma outra forma, de um outro ângulo, de uma outra abordagem. Percebem como que a verdade ela tem múltiplas faces? Estamos falando da mesma coisa de ângulos de visão diferente. Então nós vamos passar, onde se queima a prestação, tipo da Casa Bahia, né? Suaves prestações, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o divino ensejo de uma existência terrena. E o que é o ensejo de uma existência terrena? É um aprendizado do espírito, um aprendizado para o espírito, das coisas que interessam ao espírito. E nós menosprezamos esse ensejo de estarmos aqui e nos prendemos à nossa casa, ao nosso carro, excessivamente ao nosso filho, ao nosso cachorrinho, à nossa empresa, à nossa fazenda, ao nosso corpo, à nossa beleza física, aos nossos hábitos cotidianos. Então nós descuidamos-nos disso que ele chama de divino ensejo da encarnação. E aí passamos por mais ou menos tempo nessa zona de descompressão espiritual, essa zona que vai diluir essas energias densas da matéria, que Abraão passou também, e que Jesus falava, olha, eu não estou falando de Abraão, estou falando de mundo espiritual, é disso que eu estou falando. Então, André Luiz passa por esse processo até ele ser resgatado por intermédio de preces, orações que ele fez. Então aqui fica uma dica para hoje, né? Se por acaso algum dia você imaginar que desencarnou, morri, o que está acontecendo comigo? Vai a dica, prece, oração, mas procure não desesperar. Estou falando procure, Eustânia, porque é uma passagem tormentosa mesmo para alguns. Mas não se desespere, isso é normal, você já passou por isso várias vezes. Só esqueceu. Essa não é a nossa primeira encarnação, já passamos inúmeras vezes por isso. Então façamos a oração, façamos a prece, mas a prece sentido, não é aquela Pai Nosso que está no céu, santificado. Essa não tem muito valor, não. Oração sentida, peça ajuda ao mentor de vocês, orientação, pense em Jesus, mentalize quadros da forma como a gente está acostumada a imaginar Jesus caminhando, falando para as pessoas. Mudemos, né? O nosso padrão mental, o nosso padrão vibratório, porque aí a coisa muda. Nós temos presenciado inúmeras vezes nas reuniões mediúnicas, os espíritos chegam para serem esclarecidos
E chegam presos ainda às ferragens do carro que capotou, que bateu. Espíritos presos porque caíram no buraco e estão lá há séculos. Séculos. Alguém me ajude. Por favor, me tire daqui. Espíritos que ainda trazem as correntes nas mãos, sentem que estão com as correntes. E à medida que eles vão sendo esclarecidos que a realidade deles mudou, que eles estão agora no hospital, estão sendo assistidos, eles começam a ver, enxergar o que está à sua volta. Porque começam a penetrar uma outra dimensão da matéria, através da transformação da sua energia. E é o que aconteceu com o André Luiz. E nós não vamos poder falar mais dele aqui. Posso até 00:30, estou tranquilo? Opa! Então agora nós vamos contar tudo o que aconteceu no livro aqui, em breves palavras. Vou respeitar vocês. André Luiz vai contando o que ele encontra lá. E por que nós trazemos esse livro? Porque essa é a forma que André Luiz conseguiu compreender também. Porque lembremos que ele não é um espírito perfeito. Tanto ele não é um espírito perfeito, porque ele ficou ainda na colônia Nosso Lar, que é Terra-Terra. É uma colônia de ajuste para se chegar a outras dimensões. Para ele encontrar a mãe dele de novo, ela teve que descer, simbolicamente, né? Ela teve que descer de uma outra dimensão onde ela estava, por ser um espírito mais evoluído moralmente do que ele, para encontrá-lo. E o interessante, Ustani, que nós pensamos assim: eu durmo, aí eu, espírito, porque nós não temos espírito, nós não temos o meu espírito, temos eu, espírito. Eu saio do corpo, deixo o meu corpo dormindo e vou para o plano espiritual encontrar com pessoas que desencarnaram. Não é assim que acontece? Normalmente a gente sonha, o sonho muitas vezes é a realidade. André Luiz passa por isso no mundo espiritual. Falei, pronto, para o livro que eu quero descer. Se ele já está desencarnado, como é que ele dorme, sonha e vai encontrar com a mãe dele lá no outro plano? O que ficou para trás? Ele vai só em espírito? E aí Allan Kardec vai falar na questão 88 de Livro dos Espíritos. O espírito é uma luz, uma chama, uma centelha etérea, se quiserdes entender assim. A gente fica pensando, deixa então o perispírito, o corpo espiritual de André Luiz fica ali dormindo e sobe só a luz. Percebem, gente, o que a gente está tentando trazer essa reflexão é que nós não conhecemos, mesmo afirmando com toda honestidade que nós já conhecemos a doutrina espírita e como é que acontece no mundo dos espíritos, nós não sabemos ainda. Nós não sabemos nem se André Luiz conseguiu abarcar toda a verdade para nos relatar. Talvez ele tenha falado por metáforas também. Quando ele fala no rio que passa sobre a colônia, o Rio Azul, muito caudaloso, que corre por toda a colônia, é utilizado na indústria de suco e de vestuário, e depois ele é novamente energizado pelo Ministério me parece que da Ação Divina, e aí ele volta para a natureza. A gente pensa assim, mas o rio, passa um rio lá em cima, água, e aí tem uma fábrica de suco, uma fábrica de roupa, onde todas as pessoas trabalham, mas se as pessoas trabalham na fábrica de roupa e na fábrica de suco, quem colhe as frutas que faz o suco? Quem tece as roupas? Isso ele não fala. Então nós não conseguimos ainda abarcar todo o conhecimento desse livro se nós formos pensando no que é a verdade que Jesus trazia. Se nós não conseguimos abarcar a realidade do que ele fala das nossas referências, imaginemos a verdade que o Cristo planetário trazia. Por isso aquelas pessoas realmente não compreenderem. E aí quando a gente traz essa questão da verdade, é para nós refletirmos mesmo sobre como está sendo, como essas verdades que eu estou conseguindo agora enxergar ou compreender, como ela está funcionando em mim, em nível de transformação moral, em nível de comportamento material, que não é o interessante. O interessante é o comportamento espiritual. Vejamos a questão 908 de O Livro dos Espíritos. Como se sabe que o espírito ascendeu, subiu na escala evolutiva?
aquela que fala na questão 100 e seguintes, é quando as suas atitudes, ou melhor, é quando as suas atitudes materiais antecedem atitudes espiritualizadas. Então hoje nós estamos aqui em Tarumirim, dia 12 de setembro de 2018. 17. Desculpa. Desculpa. 12 de setembro de 2017. Essa semana eu tenho falado 2018, não sei porque eu estou antecipando. Quem sabe eu já estou antecipando a próxima Semana Espírita, né? Então nós estamos aqui hoje, nessa data, vamos fazer assim, vamos colocar nessa data, fica genérico, né? Facilita nosso lado aqui. Nós, nessa data, com mais um pedacinho do espelho divino, com essa Semana Espírita, vamos clareando um pouco mais o nosso caminho, verdade e vida. Vida espiritual, vida universal, vida cósmica, para que nós tenhamos mais tranquilidade para transitar nesse mundo, esse mundo de relações difíceis às vezes, mundo que nos exige materialmente esforços, trabalhos esgotantes, que nos esgotam, cenários políticos, cenários de catástrofes. Então, essas verdades que nós vamos compreendendo com Jesus, pode nos abrir novos caminhos e nos consolar também naquilo que nós não pudermos mudar por enquanto. A nossa reflexão de hoje, nós pedimos licença para parar por aqui. Fica a sugestão da leitura, que tem muito a descobrir aqui ainda, e o meu sincero e profundo agradecimento a essa casa que eu me afeiçoei muito desde a primeira vez que aqui estive, e agradecer a honra que você me proporciona estar aqui. Espero ter sido útil a vocês de alguma forma nessa noite. Muito obrigado.